Bom dia com alegria, embora já seja noite de segunda-feira, gente, mas ainda é dia de entregar a palavra do Senhor, que eu não consegui postar ontem. Irmãos, vocês devem ter recebido a minha mensagem, eu não consegui mesmo postar essa palavra ontem, gravei 4 vezes a mesma palavra e quando chegava ao fim eu não tinha memória no telemóvel para poder salvar a gravação. Da primeira vez gravei, não deu, apaguei alguns dados, voltei a gravar, novamente não deu, olha, por fim, vencida pelo cansaço já de madrugada, deixei para tratar deste assunto hoje. E aqui estou eu, segunda-feira, à noite. Espero que desta vez, pela 5ª vez, essa palavra fique gravada no coração de vocês, como está bem gravada no meu. Alguma coisa o Senhor queria me dizer, é o que eu entendo, por ter me feito gravar, estar a gravar pela 5ª vez a mesma palavra. Amém? Então eu cumprimento você que está aí deste lado me ouvindo, com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E é justamente sobre este amor que eu quero hoje, que eu queria ontem e continuo querendo hoje, falar com vocês. E a palavra, irmãos, está em 2 João, do 1 ao 6, que diz assim: E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E este é o tema da nossa palavra de ontem que estou entregando hoje. Andar em amor. A verdade é que muitos de nós, cristãos e não cristãos, não é? Somos derrotados na vida porque nós não sabemos o que é andar em amor. Nós não sabemos andar em amor. Mas Jesus, em Mateus 5, do 43 ao 47, Jesus veio desmistificar isso e contrariar tudo aquilo que era dito até então sobre o que era o verdadeiro amor. Ele diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Se até os pagãos fazem isso. Aleluia, Jesus. Misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aqui Jesus está explicando, não é? Que antes, o que nós ouvimos por aí é que a gente deve amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. Mas o que Ele nos diz, o que Ele nos ensina é que a gente deve amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para que a gente também possa se tornar filho do nosso Pai que está no céu. Porque Ele, sendo Deus, faz com que o sol brilhe tanto para os bons como para os maus, e traz a chuva tanto para quem faz o bem como para quem faz o mal. Então, se a gente só ama aquele que ama a gente, por que a gente há de esperar que Deus nos dê alguma coisa em troca disso, alguma recompensa? Se a gente só fala com os nossos amigos, o que a gente está fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. A verdade é que Jesus deu essa palavra lá atrás, mas ainda hoje as pessoas chamam amor a qualquer sentimento que possa ser oferecido em troca de algo, ou a qualquer sentimento que faça o coração bater um pouquinho mais forte que o normal.
quando na verdade o perfeito amor é o amor do tipo de Deus. Aí talvez você me pergunte assim, mas irmã Raquel, o que é o amor do tipo de Deus? Irmãos, o amor do tipo de Deus é aquele amor incondicional. É aquele amor que não está dependente de uma resposta positiva. É aquele amor que não é dado em troca de algo que foi recebido, ou que é dado à espera de receber algo em troca. Sabe? Aquele tipo de amor que a gente vê por aí. Eu te amo se você me amar também? Pois é. O amor do tipo de Deus faz com que a gente diga assim: eu te amo. Eu te amo mesmo que você me rejeite, mesmo que você fale mal de mim, mesmo que você me persiga. Este é o amor do tipo de Deus. E lá em Romanos 5, do 7 ao 8, diz assim: porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, por um homem bom, alguém ouse morrer. Só que aí, Deus vem e prova o seu amor para comigo e para com você que está me ouvindo. Ele prova, sabe como? Com o amor do tipo dele. Quando ele manda Cristo, que vem e que morre por mim e por você, sendo a gente ainda pecadores. Sabe, irmãos, você pode dar lindos presentes, você pode dar qualquer coisa para ajudar um amigo. Mas se você der a sua vida, aí sim você pode dizer que você deu tudo o que você tinha. Porque tudo que nós temos nessa terra é uma vida. É claro que nós temos Deus acima de tudo, mas aqui na terra, o que nós temos de mais precioso, você perguntar para qualquer pessoa, aqui na terra o que você tem de mais precioso, a pessoa vai te dizer que é a vida dela. Eu me lembro aqui de uma ilustração que eu li, não sei se é verídico ou não, que durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu no campo de concentração nazi, não é? Que um prisioneiro de guerra acabou fugindo. E quando as autoridades descobriram, eles forçaram os companheiros que ainda estavam na cela a dizerem como que aquele prisioneiro tinha conseguido fugir. Só que os colegas, os companheiros de cela se recusaram a dizer. E como eles se recusaram a falar, o oficial mandou fuzilar metade daqueles prisioneiros. Foi feita uma lista e entre estes condenados estava um homem. E este homem era um homem que costumava maltratar os outros prisioneiros cristãos que estavam com ele na mesma cela. E então no dia seguinte, quando levaram todos os prisioneiros para assistir o fuzilamento, quando o oficial gritou: assim acontecerá a todos aqueles que tentarem fugir deste campo. E enquanto o oficial acabou de pronunciar essas palavras, um dos cristãos que estava na mesma cela e não estava na lista dos que seriam fuzilados, gritou dizendo: eu não fui condenado, mas se me é permitido, senhor oficial, eu tomo o lugar daquele homem que está lá para ser fuzilado, aquele homem que sempre me criticou, e eu faço isso por eu ser crente. Aleluia, Jesus. Este é o amor do tipo de Deus, quando você dá a sua vida pelo seu irmão, ainda que ele não mereça, ainda que ele se declare seu inimigo. Foi assim que aconteceu há 2000 anos atrás, porque Jesus também não era condenado e nem tampouco prisioneiro. Jesus era livre, mas nós, eu e você, estávamos condenados. E então ele tomou sobre ele toda a nossa condenação e nos deu a sua liberdade. Ele morreu no nosso lugar, ele desceu ao inferno no nosso lugar. Mas ao ressuscitar, ele venceu o nosso opressor. Ele venceu Satanás. E hoje todo aquele que recebe Jesus passa da condenação para a liberdade, da morte para a vida. Aleluia. E este é
o tipo de amor de Deus. É este o tipo de amor de Deus. Em 2 Reis, 2 Reis 6, do 8 a 23, nós temos um exemplo clássico do que é andar em amor, lá no Velho Testamento. Eu não sei se vocês se recordam dessa passagem, mas quando os sírios vinham para matar o profeta Eliseu, eles não se aperceberam que foram levados para dentro de muralhas da cidade. E sem perder tempo, o rei perguntou a Eliseu, ao profeta, não é? Se já podia matar todos os inimigos. Mas nessa passagem, nós lemos algo maravilhoso. Nós lemos que o profeta fez algo que pareceu muito estranho e totalmente contra os princípios naturais do rei daquela altura. Eu vou ler para vocês o que é que diz em 2 Reis 6, no versículo 22 e 23. Então o profeta Eliseu disse assim: põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Foi isso que o profeta fez. O profeta Eliseu ofereceu àqueles inimigos um grande banquete, e eles comeram e eles beberam. E depois o profeta Eliseu os despediu e eles foram de volta para a terra deles, para o senhor deles. E desde então não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. A Bíblia diz que depois disso nunca mais entrou tropa síria em Israel. E isso nos revela o porquê que Eliseu tinha tanto poder de Deus sobre ele. É porque Eliseu, irmãos, ele andava em amor. Ele sabia que o amor era mais importante. Ele sabia o que era o tipo de amor de Deus. Ele entendeu que amar o inimigo era mais importante do que a morte deles. E agora eu quero deixar aqui para vocês 6 pontos em resumo, que vai resumir aqui o que é andar em amor. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que andar em amor é um modo de viver. Andar em amor é uma cultura do céu, na qual Deus tem um prazer completo e que está bem descrito. Se você ainda tiver dúvida, está bem descrito com todas as letras em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. E lá nos diz que o amor ele é muito paciente, o amor é bondoso. O amor, irmãos, ele não é invejoso. O amor não é ciumento nem egoísta. O amor não é presunçoso, tampouco orgulhoso. O amor nunca é arrogante. O amor não é rude, não é bruto. O amor não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, do jeito que ele quer. O amor, ele não é irritadiço. O amor não é melindroso. O amor não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros fazem para ele, porque o amor só vê o bem. O amor só vê o bem das pessoas. O amor nunca está satisfeito com as injustiças, mas o amor se alegra quando a verdade triunfa. Então, se você ama alguém, se você quer amar alguém do tipo de Deus, um amor do tipo de Deus, você tem que ser leal para com este alguém, custe o que custar. Você tem que acreditar sempre neste alguém. Você sempre esperará e pensará o melhor deste alguém. Você sempre se manterá ao lado deste alguém e sempre sairá em defesa deste alguém. Irmão, você já pensou que um dia, quando a gente estiver lá com Jesus, os dons de cura, os milagres, as profecias, a Bíblia fala que eles já não existirão. Mas a Bíblia garante que o amor continuará por toda a eternidade. De todos os dons, o amor é o maior deles, porque continuará por toda a eternidade. E vocês sabem por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Segundo ponto, andar em amor é perdoar sempre de coração as ofensas cometidas contra a gente.
A Bíblia nos conta lá em Mateus 18, do 21 ao 35, que havia um homem que devia muito dinheiro para o rei, mas que quando foram fazer contas, este rei teve misericórdia deste homem e perdoou a dívida dele e deixou que ele se fosse embora. Mas que este mesmo homem, assim que mal saiu da presença do rei, foi ter com as pessoas que deviam para ele pequenas quantias, mas que como não tinham como pagar, pegou essas pessoas e lançou-as na prisão. E que quando o rei soube disto, mandou que os carrascos fossem atrás deste homem, confiscou todos os seus bens e toda a sua família foi vendida como escravo até que este homem pudesse pagar a sua dívida. E então, assim, continua dizendo em Mateus 18, 34, 35, que assim fará também o nosso Pai que está no céu. Se de coração a gente não perdoar cada um ao seu irmão as suas ofensas. Porque se a gente não perdoar, nós também não seremos perdoados. Sabe, algumas pessoas dizem assim: eu perdoo, mas eu não esqueço porque eu não sofro de amnésia. Mas sabe, irmãos, quando Deus perdoa alguma falta minha, alguma falta sua, a gente fica perante Deus como se nunca tivesse pecado. Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais do nosso pecado. E Ele faz isso para nos ensinar e porque espera que nós façamos o mesmo. Perdoar e esquecer o mal que nos fizeram. A razão de algumas pessoas sofrerem de tantas doenças psicossomáticas, sabe? Artrites, úlceras no estômago, esgotamentos cerebrais, crises de pânico, de ansiedade, depressões, sabe? Não generalizando, mas muitas vezes é porque elas se recusam a perdoar e têm o coração amargurado. E toda doença emocional reflete no físico. E toda doença espiritual reflete no teu emocional. Então isso é uma cadeia, isso é uma bola de neve. É do espiritual para o emocional, do emocional para o teu físico. Isso é porque é a falta de liberar perdão, o perdão verdadeiro. É a falta de andar em amor, mas no amor do tipo de Deus, que não guarda ressentimento. Porque quando a gente não perdoa, Deus também não pode perdoar a gente. E como consequência, a gente se coloca ali na brecha, sabe? Completamente vulneráveis para todas as maldições que o diabo quiser pôr sobre as nossas vidas. Em Efésios 4, 26 e 27, diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O Senhor nos alerta o tempo todo sobre este tema, sobre o quão prejudicial é para nós mesmos guardarmos rancor, não liberarmos perdão. Então, se alguém te ofender, irmãos, o mais inteligente que você pode fazer é perdoar no mesmo instante. Não deixe passar um dia, não deixe que o sol se ponha sem perdoar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está dando lugar ao diabo. Ele virá sobre os nossos pensamentos com mensagens erradas acerca daquela pessoa que nos magoou. E à medida que o tempo passa, aquelas palavras vão entrando para o nosso coração e o rancor começa a ganhar raízes e a brotar no nosso coração, ao mesmo tempo que a nossa comunhão com Deus vai sendo cortada. Sabe? Lá em Mateus 18, 21, 22, diz assim, que Pedro, quando perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei?
até 7? E Jesus disse assim: não, Pedro, eu te digo que até 7, eu não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Jesus estava tentando dizer que, se for necessário, devemos perdoar 490 vezes por dia. Isso significa perdoar sem esmorecer, porque é assim que Deus faz comigo e com você. Terceiro ponto: andar em amor é não se envolver em contendas. Andar em amor é não se envolver em discussões, em guerrinhas desnecessárias. Em Tiago 3,16 diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Irmãos, e nisso não opera a justiça de Deus. Toda a obra de Satanás existe no meio dessas coisas, no meio da inveja, do espírito faccioso, no meio de discussões, de guerrinhas. Há pessoas que perderam a oportunidade de cura, que perderam tantas bênçãos por se envolverem em discussões e em contendas. Sabe o que é contendas, irmãos? Fofocas. Fofocas desnecessárias. Sabe? Fazendo juízo de valor das pessoas, julgando as pessoas. A Bíblia nos ensina que onde há inveja e espírito faccioso, ali há toda a obra satânica. Então, se alguém estiver envolvido nessas coisas, essa pessoa tem as portas da sua vida completamente escancaradas para o diabo. Que assim que entra na vida da pessoa, ele entra, ele rouba, ele causa o mal que ele bem entender. Irmãos, sem falar que discussões, guerrinhas, contendas são a causa principal de muitas igrejas que sofrem com estes problemas chegarem a fechar as portas. São a causa de muitas famílias se desfazerem, muitos casamentos acabarem, muitos filhos se desviarem por maus caminhos, muitas amizades de anos serem destruídas. Em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará entendimento, para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Como a gente pode ver nessa passagem, aqui diz que as pessoas envolvidas em contendas estão como que amarradas por laços do diabo, que faz com elas o que ele, o que o diabo quer. Sabe? O conselho de Deus para nossas vidas é: não se envolva em contendas. Irmão, se alguém te provocar, simplesmente se afaste. Ou então, ignore e nem responda, não dê conversa, não alimente. Sabe, uma discussão, uma fofoca, uma contenda precisa sempre de pelo menos 2 pessoas. Se você não participar, já não há discussão. Se você não opinar, não der atenção, já não há fofoca. Afaste-se das contendas. O amor do tipo de Deus não se envolve nesse tipo de coisas. Quarto ponto: andar em amor é não manipular e não apontar os dedos e não falar vaidades. Em Isaías 58:9 diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Olha só, o Senhor diz: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele te dirá: eis-me aqui. Mas só se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade.
O falar vaidade aqui é o contar vantagem, né? E aqui, Deus diz que só irá responder às orações do povo se o povo tirar o jugo do meio dele. Sabe o que isso significa? Parar de tentar manipular as pessoas, usando de influências, usando do dinheiro que tem, usando muitas vezes até do conhecimento, olha, misericórdia, mas muitas vezes usando até do conhecimento bíblico que tem. Irmãos, você não convence ninguém, nem mesmo a vir para Deus. Quem convence é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Se o próprio Deus não manipula, eis que estou à porta e bato. Ele não manipula, ele não obriga. Só recebe Jesus quem quer, quem abre a porta. Só segue os seus caminhos. Só segue os caminhos de Deus quem quer seguir. Se Deus não manipula, por que eu ou você, em algum momento, podemos achar que temos o direito legal de manipular alguém? Depois disso, diz aqui, olha, deixar de estender o dedo. Isso é deixar de apontar os defeitos das outras pessoas. Sabe? Às vezes a gente diz, mas fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Sabe? A gente tem muitas vezes tendência para ver o mal dos outros. E nos esquecemos que todos nós falhamos. Em Mateus 7, do 1 ao 5, diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no meio do teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Misericórdia. A palavra diz que se alguém aponta os defeitos do outro, Jesus chama essa pessoa de hipócrita. Que se alguém quer corrigir um irmão e quando ele próprio anda errando, é um hipócrita. Depois diz aqui, olha, Deus também não responde às orações se a pessoa andar por aí falando vaidade. Sabe, falar vaidade é uma pessoa que vive se vangloriando, se intitulando o maior, o sabichão, o melhor, o que sempre tem razão. Sabe, aquele tipo, a pessoa perfeita, o vice-deus? Aquela pessoa que sempre sabe tudo? Então, é esta pessoa que Deus não responde às orações. E depois diz aqui que como é que está escrito aqui? Sim, a pessoa que está sempre se vangloriando, até mesmo muitas vezes por saber mais da palavra, por saber pregar melhor, cantar melhor. Isso existe tanto dentro das igrejas, irmãos, e isso é uma coisa que entristece tanto o coração de Deus. Sabe por quê? Qual é o pai que não fica triste de ver os seus filhos, uns humilhando aos outros, uns querendo se sobrepor aos outros? Isso é algo que entristece o coração de um pai. Quanto mais o coração do nosso Pai Celestial. Ponto número 5, estou quase acabando. Andar em amor é encobrir a transgressão dos outros. Em Provérbios 17:9 diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade. Em Gênesis, e eu vou explicar que tipo de transgressão que eu estou falando. Eu não estou dizendo para esconder, para apoiar o pecado do seu irmão. Não é isso que a palavra diz. Em Gênesis 9, 20 e 26, nos dá uma clareza sobre isso. Porque a Bíblia nos conta que Noé, ele despiu-se na sua tenda
embriagado, e que um dos seus filhos, quando o viu, contou a todos que o seu pai estava despido na sua tenda. Mas quando os outros filhos souberam, foram, e sem olhar para ele, com a cara virada para trás, esses outros filhos foram lá e taparam a nudez do seu pai. Aqui está falando sobre o encobrir no sentido de não sair falando para toda a gente sobre os erros do teu irmão. Tem pessoas, muitas vezes até cristãos, que quando descobrem a transgressão do irmão, um irmão que caiu, que falhou, às vezes tinha dificuldade, estava lutando naquela área, ou está lutando naquela área e cai, e o irmão sai contando para toda a gente a transgressão daquele irmão caído. E muitas vezes as pessoas fazem isso para cobrir as suas próprias transgressões. É como se quisesse dar evidência ao erro do outro para que o próprio erro dele não fosse notado. Mas sabe, é a gente apoiando o irmão caído nas suas transgressões, é cobrindo a falha dos nossos irmãos, que Deus também vai cobrir as minhas falhas e as suas falhas. Entendam que aqui a palavra encobrir a transgressão está a falar sobre não expor as transgressões, não é apoiar a transgressão, é não expor. E o sexto ponto que eu anotei aqui foi andar em amor, é falar palavras de edificação com respeito pelas outras pessoas. E Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esteja sempre de acordo com Deus. Olhe para as pessoas, irmãos, como Deus olha. Fale das outras pessoas o que Deus fala. Sabe? Não exponha a transgressão do seu irmão. Fale palavras de edificação com respeito pelas pessoas. Em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele nos ensina até como é que a gente deve pensar e no que a gente deve focar os nossos pensamentos. Sabe, irmãos, nós todos juntos somos um só corpo. Então, quando a gente fala mal do irmão, quando a gente expõe o irmão, nós estamos falando mal e expondo a nós mesmos. Por isso, antes de atirar o barro na casa do nosso vizinho, a gente tem que se lembrar que as mãos que vão ficar sujas serão as nossas. Sabe? Quando alguém fala mal de uma pessoa, esse mal contamina primeiro a pessoa que falou. Em Mateus 15:11 diz assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, mas é o que sai. Isso é o que contamina o homem. Então, se a gente deixar o amor do tipo de Deus controlar as nossas emoções e todo o nosso ser, então todas as vezes que a gente orar, todas as vezes que a gente clamar, Deus nos responderá. Andar em amor, irmãos, andar em amor é a porta escancarada para o bom relacionamento com Deus, para o poder de Deus na nossa vida, para termos uma vida boa e uma vida em abundância de saúde, de paz, de alegria, sem amargura, sem tristeza, sem contenda, sem inimizades. Então, o meu desejo é que hoje a nossa oração para essa semana seja Senhor, independentemente de qualquer coisa, me ajuda
a te amar, Senhor. E me ajuda a amar o meu próximo com o seu tipo de amor. Porque o seu tipo de amor nunca falha. Porque a tua palavra é sobre isso do início ao fim. A sua palavra, Senhor, é sobre isso de Gênesis a Apocalipse. Senhor, amar com o teu tipo de amor é o que nós precisamos. Nos ensina, Senhor, a amar com o teu tipo de amor e não com este tipo de amor fútil, interesseiro, oportunista, que anda aí pela terra. Nos ensina a amar verdadeiramente as pessoas e não ter um amor baseado na utilidade que as pessoas têm pra gente. Porque se a gente fizer isto, a gente vai conseguir tratar melhor os que estão à nossa volta. Vamos conseguir amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E então essas pessoas vão notar e a gente vai começar a vencer em áreas que talvez há muito tempo a gente vem perdendo. Porque quanto mais tempo a gente dedica a alguém, mais importância a gente está a dar a esta pessoa. E nós vivemos num tempo em que dizer a alguém o quanto ele é importante para a gente já não é o suficiente. A gente precisa provar o amor investindo nas pessoas. A melhor forma de demonstrar o nosso amor é doando o nosso tempo. Irmãos, o amor do tipo de Deus não é aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente diz, e tampouco aquilo que a gente sente. O amor do tipo de Deus é uma decisão. É uma decisão de obedecer a um mandamento. O amor do tipo de Deus, ele é representado pelas nossas atitudes e por aquilo que a gente faz. E agora, este é o melhor momento para a gente se expressar. E eu quero que você entenda, irmão, que talvez essa seja a nossa última oportunidade de amar com o tipo de amor de Deus. Sabe por quê? Porque as circunstâncias mudam o tempo todo. Irmãos, as pessoas morrem, os filhos crescem, os pais envelhecem. A gente não sabe se haverá um amanhã. A gente não sabe se haverá um amanhã pra gente, sabe, para você abraçar o seu filho, para você abraçar o seu pai, para você dizer ao seu marido ou à sua esposa o quanto você a ama ou o ama, para você dizer isso para um amigo, o quanto ele é importante na sua vida. Por isso que cumprir o mandamento de Jesus, de andar em amor, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Por isso hoje, eu quero encerrar esse áudio que eu espero que fique gravado com uma pergunta. Para quem você precisa dedicar mais o seu tempo? Com quem você precisa praticar mais, doar mais o amor verdadeiro, o amor do tipo de Deus? Aquele amor desinteressado, um amor que não espera nada em troca. O que é que você precisa cortar da sua vida ou da sua rotina para tornar isso possível, para você ter tempo para exercer esse amor do tipo de Deus? A melhor forma de viver a vida é amando com amor do tipo de Deus. É andar em amor. A melhor forma de amar é doando o nosso tempo. E o melhor momento para se amar é hoje e é agora. Amém, irmãos? Eu sei que a palavra de hoje não foi tão docinha como de costume. Mas acredita, meu irmão, minha irmã, que foi com muito amor. Foi com este amor do tipo de Deus que eu gravei esta palavra que hoje eu estou partilhando com vocês. Com amor e obediência ao nosso Pai, que me entregou esta palavra durante a semana passada, a qual Ele falou e refalou comigo
porque a palavra eu escrevi e estou a ler e a gravar pela 5ª vez. Então eu peço que realmente vocês meditem sobre ela. Se possível, tantas vezes quantas as que eu gravei. Porque esta é uma palavra de alerta para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Porque o tempo está passando, irmãos. E nós temos urgentemente de reavaliar que tipo de amor nós estamos vivendo. Se nós estamos realmente andando em amor. Que tipo de amor nós estamos dando ao nosso próximo? Será que é o amor do tipo de Deus? Eu fico por aqui hoje com esta pergunta para todos vocês. Com um grande beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo domingo, se Ele quiser. E a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.